O que aconteceria se nossa igreja tivesse um fim desse? Alguns irmãos sentiriam uma dor imensurável, pode ter certeza. Se nossa igreja virasse ruína e aqui abrisse uma mesquita muçulmana, pode ter certeza que muitos ficariam tristes profundamente. Só que, com certeza, alguns não sentiriam nada. Aqueles que não se importam, por exemplo, com as dores que a igreja de Agrestina está sofrendo hoje, eles não se importariam com a morte dela amanhã, pode ter certeza. A gente entrar para as questões que eu quero, deixa eu dizer algumas coisas a respeito de mim para os irmãos. Porque eu não fiz o seminário, né? Porque eu não fiquei lá em São Paulo para fazer o seminário, mas acabei fazendo a faculdade de Psicologia e de Educação Física. Quando eu fui lá para São Paulo, para resolver aquelas questões que a gente tinha que resolver, que os irmãos me enviaram para lá, eu fiz a proposta de ir para o seminário, mas aí já me disseram logo, não, mas já tem uma pessoa certa para vir ficar na casa do seminário lá, né? Uma casa onde acolhe a família do seminarista que é casado. Aí eu disse, não, então já vi que não dá. E se ia acontecer ainda no ano seguinte? Aí eu vim embora e pensei, depois do estudo que eu tive aqui com os irmãos, sobre o fracasso e tal, faz muito tempo que a gente teve esse estudo. Depois desse estudo... Foi, isso mesmo. Depois de lá... Aí eu trouxe esse estudo. E aí eu percebi o quanto é importante. Porque para mim, o que eu já tinha alcançado já bastava. Então eu não tinha interesse em me formar mais em nada e ficar me dedicando só ao estudo bíblico mesmo e pronto. Só que depois desse estudo, eu vi o quanto eu estava errado e a importância de que eu crescesse nesse processo de conhecimento. Tentei o seminário, não deu certo. Quando eu voltei, aí eu digo, não, tenho que encontrar alguma coisa que eu me engaje. E aí o que deu para mim na época foi o de Educação Física e depois abriu uma oportunidade para Psicologia, por isso que eu estou fazendo. Se não, eu estaria no seminário, certo? Fazendo o curso de Teologia lá para me formar pastor. Como não deu, não teve espaço, então decidi que seria outro caminho meu. A respeito das vocações que Deus me concedeu, né? O desenvolvimento que Ele me deu para certos trabalhos. Eu tenho algumas habilidades que Deus me concedeu e que poderiam fazer com que eu me dedicasse a ela e crescesse cada vez mais, certo? Nesse ramo. Por exemplo, de escultura, essas coisas. Só que eu não me dediquei a isso e nem quero me dedicar por causa da igreja. Tenho também, conhecimento na área de artes marciais, como os irmãos sabem, sou contramestre de capoeira e fui selecionado pelos meus mestres para que eu recebesse a última corda de todas, que é a corda de mestre. Os irmãos me ajudaram com um valor de R$150 para a formatura. Que a minha também me ajudou. E, de repente, eu vi que não ia ter como. Por quê? Porque eu precisava estar envolvido
nos eventos, para que eu pudesse receber essa corda, eu teria que estar de dentro. Só que esses eventos são nos sábados ou domingos, principalmente nos domingos. Ou seja, eu ia ter que parar de estar vindo aqui, vim esporadicamente, quase nunca aqui na igreja, porque dessa maneira eu poderia receber a minha formatura de mestre. Só que eu também não quis isso, certo? Eu vi que ia prejudicar o andamento da igreja e não quis. Então, a minha prioridade é a igreja aqui. Independente da minha condição financeira, do aperto que eu possa passar, independente disso, eu quero dizer aos irmãos que a minha prioridade é a igreja. Agora, a minha permanência como obreiro, ela está, hoje em dia, dependendo da incerteza ou da dúvida. Porque eu não sei se Deus quer que eu continue ou não. Se eu tivesse certeza que Deus não quer que eu continue, eu sentava aí com os irmãos e buscava alguém para ficar aqui à frente. Se eu tivesse certeza. Como eu não tenho certeza, eu ainda permaneço. Agora que é possível de que você tenha certeza. Se você vê que o andamento da igreja, em vez de avançar, está regredindo, isso aí pode ser Deus dizendo, chegou, basta. Você já deu o que tinha que dar, se sente e espere que outro melhor faça o que você não está conseguindo fazer. Então, eu hoje em dia vou observar isso. Se os irmãos, em vez de crescerem na graça e no conhecimento, estiverem regredindo, eu digo aos irmãos, paro, entrego e vou ser membro com vocês aqui sem ter nenhum cargo aqui de obreiro ou coisa semelhante na igreja, tá certo? Porque eu quero o crescimento dos irmãos e eu não quero ser um empecilho no crescimento dos irmãos. Outra coisa, eu tenho minhas limitações, os irmãos sabem, o que Deus deu aos irmãos foi isso daqui. Não significa que será sempre isso daqui, porque a minha luta é para crescer, para me corrigir, evoluir. Os irmãos, muitos aqui me corrigem, chamam minha atenção quando vê alguma falha em mim, isso me incomoda e eu tenho que lutar, porque eu quero crescer junto com os irmãos. Só que eu tenho algumas limitações. Uma das coisas que eu percebi que também não tem como eu estar lá no seminário é a minha idade. Eles não vão abrir espaço para uma pessoa que já está com seus 40 e poucos anos, quase 50 anos, quase 50 anos, abrir espaço em vez de dar a um menino que está começando agora, né? E é compreensível isso. E uma das limitações é essa que vocês estão começando a ter. A minha idade vai interferir um pouco no andamento. A questão também do Toyota, que não para de tremer. Também tem essa limitação aí também, que atrapalha de alguma maneira. Quanto mais novinho, melhor. Se você quiser ir, está num tempo bom. Então, mas veja só, irmãos. Olha, ei, irmãos, só que tem dons, presta atenção, tem dons que eu não tenho e que Deus deu aos irmãos. E quando os irmãos não executam esses dons aqui, a igreja fica em déficit. A igreja fica manca, sem conseguir caminhar direito. Mas, como necessita desses dons, eu tenho que me intrometer. Já que ninguém faz, eu tenho que fazer. Só que eu vou fazer uma coisa que não diz respeito à minha habilidade, ao meu dom vai sair mal feito. Consequentemente, a cobrança dos irmãos vão vir com tudo para cima de mim. Entendeu? Como é que ele faz um negócio desse? Não, faz porque ninguém está fazendo. Porque se você, que tem tanto jeito de fazer, estivesse fazendo, a coisa estaria sendo bem feita. Certo? Tem coisas básicas e simples aqui, meus irmãos, que eu preciso de vocês. Por exemplo, quando eu chego aqui na igreja, o meu sonho é poder chegar 1 hora ou 40 minutos antes, sentar aqui, organizar e tal, a minha mente para o sermão, me concentrar, orar, tal, e depois só pregar. Mas não, quando eu chego aqui, eu tenho que correr. Eu nem abro mais as portas, porque eu espero que alguém chegue. Mas chega aqui, as portas fechadas, aí chega aqui para organizar som, para organizar uma coisa ou outra. Daqui a pouco, pega o irmão que está precisando e eu tenho que me preocupar com isso e tudo. Mas, graças a Deus, tem algumas coisas que estão sendo feitas. Né? A porta
só não hoje, mas vem sendo aberta. Sérgio Vence está sendo buscado por jogos por Sandro, mas eu precisaria que os irmãos estivessem cedo aqui. Não no horário de cultuar, mas no horário de chegar e dizer, o que é que eu posso fazer para ajudar a peça no café da manhã, para ajudar aí, Júnior. Em vez de tu estar se preocupando em instalar as coisas, vai estudando aí que eu vou instalando aqui coisas simples que os irmãos poderiam fazer para o andamento da igreja ser melhor, como outras coisas mais. Sandro, a irmã Maria e outros irmãos, Julieta, chegaram para mim, Júnior, a gente quer colocar outros dias aqui na igreja de oração e tudo mais, e amém, graças a Deus. Faça, certo? Não precisa nem chegar, tu deixa, porque isso aí não é coisa que eu não aceito isso, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Você pode chegar e perguntar assim, olha, tu acha que eu tenho condição? Porque aí a pessoa que está à frente sabe, né, se a pessoa tem condição de dar um estudo aí já ou não, se não tiver, vai preparar essa pessoa. Tem condição, meu irmão, então eu vou abrir. Então eu vou estar, se todos os dias estivesse aberto, amém. Mas fica à vontade para os irmãos exercerem. Eu já fiz, irmãos, aqui, os irmãos lembram, eu já botei ali, mais de 30, né, possibilidades. Irmãos, você tiver condição de fazer isso, venha e faça. Né? Já preguei aqui, já dei a cada um dos diretores 6 meses à frente da igreja, comigo, só observando. De tudo eu já fiz para que os irmãos avancem nessa questão de fazerem o trabalho. Porque quando eu era membro, como os irmãos, sem ter dado a mim nenhuma responsabilidade da que eu estou hoje, o meu sonho era estar onde eu estou hoje, cuidando dos irmãos. Era o meu sonho, mas eu pensava em mim o seguinte, não tenho condição. Porque nem estudo eu tinha, no sentido de estudo secular. Eu não tinha terminado os estudos. Depois do curso que eu vim lá de Patrocínio, de Minas Gerais, que eu, dando estudo aqui, Deus, me acordou para isso. Aí fui, terminei os estudos, depois fiz a faculdade, estou fazendo a faculdade, tudo isso para crescer junto com os irmãos. Mas antes disso eu pensei que eu nem podia estar aqui, Deus me trouxe para cá. Então eu quero que os irmãos tenham esse privilégio também, de trabalhar na igreja do Senhor. Agora, se os irmãos não tiverem interesse, aí é outra história. Então, prestem atenção, eu sou só isso aqui, nesse corpo aqui de Agostina, eu sou só o dedo mindinho. O dedo mindinho não pode cuidar do corpo em todos os sentidos, ele pode fazer alguma coisa pelo corpo. Mas aí, se todos os membros fizerem alguma coisa, o corpo vai andar perfeitamente, certo? Deixa eu ler uma matéria aqui para os irmãos. Em Londres, a cidade que experimentou grandes avivamentos e que foi palco de pregadores como George Whitefield, John Wesley, John Newton, Charles Spurgeon, Mark Lloyd Jones, entre outros, está virando as costas ao Senhor. Desde 2001, mais de 500 igrejas fecharam as portas na capital inglesa. E de lá para cá, mais de 423 mesquitas muçulmanas foram abertas, construídas sobre as ruínas das igrejas evangélicas. As consequências dessa apostasia se faz presente na Sharia, que paulatinamente vai tomando conta do habitat londrino. Que Deus tenha misericórdia dos londrinos e que eles se arrependam de seus pecados, porque caso contrário colherão consequências nefastas de sua apostasia. Renato Varley, que publicou essa matéria. Então, observe o que está acontecendo em Londres. As igrejas estão fechando, estão virando ruínas, e no lugar delas estão se abrindo mesquitas de muçulmanos. Meus irmãos, o que aconteceria se nossa igreja tivesse um fim desse? Alguns irmãos sentiriam uma dor imensurável, pode ter certeza. Se nossa igreja virasse ruína e aqui abrisse uma mesquita muçulmana, pode ter certeza que muitos ficariam tristes profundamente. Só que, com certeza, alguns
não sentiriam nada. Aqueles que não se importam, por exemplo, com as dores que a igreja de Agrestina está sofrendo hoje, eles não se importariam com a morte dela amanhã, pode ter certeza. Aqueles que estão em casa, que são membros, mas que não estão nem aí para estarem aqui, pode ter certeza que eles não estariam nem aí se a igreja morresse. Se houver uma perseguição que alcance os lares cristãos, a igreja será a primeira a socorrer esses irmãos. Está vendo esses irmãos que não comparecem na igreja e que estão em seus lares confortavelmente? Se houvesse uma perseguição que alcançasse o lar deles, sabe quem ia socorrer eles? A igreja. Agora, e se houvesse uma perseguição que alcançasse a igreja? Eu quero que os irmãos entendam que vocês estarão sozinhos. Porque aqueles que são do lar, eles não se preocupam com nada, nem com ninguém, senão com eles mesmos. Que a igreja morra. Afinal, a igreja está sendo irrelevante para ele, porque eles vão se preocupar em vir nos ajudar em momento de perseguição. Eles vão continuar escondidos em seus lares. Se eles já se escondem hoje, muito mais em tempo de perseguição. Então, por favor, entendam. Vocês só podem contar em tempos de perseguição com esses que estão aqui. Só. Qual seria a resposta que os irmãos devem dar a essas pessoas que preferem ficar nos seus lares? Vocês, irmãos, devem amá-los como Jesus amou vocês. Nós devemos amar esses irmãos como Jesus nos amou. Eles nos amam segundo o mundo ama. Se tiver tudo bem, eu amo. Se tiver prejuízo para mim, eu caio fora. É assim que eles nos amam. Porque eles não se preocupam com nada que nós sofremos aqui. Mas nós precisamos amá-los como Cristo nos amou. Vocês foram chamados para isso. Cada igreja sofre suas dores particulares. Essas dores só são sentidas pelo membro quando ele possui dois comportamentos ativos e básicos. Certo? Você, o crente, ele só pode sentir a dor que vocês, que são da igreja, e não do lar, mas que são da igreja, a dor que vocês sofrem. Para alguém sentir, ela precisa de ter dois comportamentos ativos e básicos. Primeiro, o comportamento de frequentar a igreja. Se ele não frequenta aqui com vocês, ele não vai saber o que vocês estão sentindo. E depois, além de estar aqui, se envolver constantemente com a igreja. Porque tem muitos que estão todo domingo aqui, mas não sabem o que a igreja sofre. Porque não se envolve, porque não pergunta, porque não quer participar das lutas que a igreja tem enfrentado. Esta é uma das formas de você descobrir quais são os dons que você possui. Porque aí você vê a dor da igreja e você diz, eu preciso ajudar. E quando você começa a ajudar, você começa a perceber que o seu dom está ali despertando. E você diz, olha para aí, para que eu fui chamado? Né? Para trabalhar dessa maneira. Então, eu já dei muitos estudos aqui, já demonstrei particularmente a respeito dos dons em casa, na igreja e tudo. Mas nunca devemos parar, certo? Os talentos que nós recebemos, eles foram dados pelo Senhor. Eles precisam ser multiplicados ou acrescidos. A gente já sabe disso. Deverão ser devolvidos ao Senhor. Como o Senhor conta na parábola dele, do Senhor que vai, viaja e entrega talentos a cada um. Teve um que enterrou os talentos e os irmãos sabem qual foi o fim dele. Foi lançado nas trevas. Ah, Senhor, eu sabia que Tu és severo. Se sabia, devia ter trabalhado. E não escondido o seu talento. Então, a sua boca está lhe condenando. Amarra-o, esse inútil, de pés e mãos, e lança-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. É isso que vai acontecer. Em Efésios capítulo 4, 7 e 8, veja o que é que diz. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu
dons aos homens. Então, observe. Jesus Cristo veio à Terra, cumpriu a missão dele e depois subiu ao Pai. Só que quando ele subiu ao Pai, ele descarregou dons sobre cada um. Ele levou cativo o cativeiro, a morte, o pecado, Satanás que te oprimia e que te escravizava, e depois deu a vocês dons. Para que servem os dons, meus irmãos? Paulo diz aos Coríntios, para que servem os dons? Ele diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Então, observe que você precisa saber qual é o seu dom, desejar o seu dom, descobrir qual é o seu dom, procurar abundar nestes dons com um propósito, para que você possa edificar a igreja de Cristo. Cada um aqui recebeu dons. E cada dom tem um propósito em comum, que é a edificação da igreja. O que é que mais incomoda as pessoas na igreja? Eu me deparei com uma pessoa que ela me ofereceu uma igreja bem interessante. A igreja dos sonhos, para mim, é a igreja que ele ofereceu. Veja só. Ele me ofereceu uma igreja que não tinha placa denominacional, ela não tinha marca nenhuma de denominação. Então, ela era uma igreja livre de qualquer regras, vamos dizer assim, universais ou institucional. Por quê? Essa igreja, a característica dela era a união, segundo ele. Depois a gente conversando, eu fui mostrando para ele que era uma ilusão isso que ele estava pensando. Que ele, na verdade, é mais desunido do que qualquer a igreja, né? Esse local que eles se reúnem ou o que eles são mais desunidos do que qualquer outra igreja. Mostrei para eles e tudo. Mas a oferta deles é essa. Uma união. A união é a marca deles. Então ele disse para mim, olha, irmãos, aonde nós nos reunimos, não tem placa de igreja, não tem nome. A gente não se submete a essas coisas, não. E tem mais, nós nos preocupamos com a união. Então, se o irmão for lá, o irmão vai ver que tem uma irmã lá usando véu, né? Porque ela se sente bem daquele jeito, então a gente vai e deixa. Tem outro irmão que é desse jeito, tem outro irmão que é daquele jeito. E a gente convive, porque o nosso interesse é a união. Depois ele disse que a igreja, né, a igreja que ele estava oferecendo, era uma igreja onde você não precisa dar o dízimo. E que eu percebi nele um esforço muito grande em fazer com que você entenda que você, na verdade, não precisa nem dar nada. E se você quiser dar, dê o mínimo. Não é? O mínimo que você der já está bom. Então o interesse, a preocupação é mais mostrar que você não precisa botar a mão nos seus bolsos. Uma igreja também onde ninguém é chamado de pastor. Porque ninguém deve ter esse título de pastor. Você pode ter a função de pastor, mas esse título não. Porque esse título mostra que você é uma autoridade, que você é isso, que você é aquilo. Uma igreja onde outras igrejas não podem interferir nos seus problemas. Não podem agir contra os seus problemas. Mas você, a sua igreja local, é que resolve os seus próprios problemas. E ninguém pode interferir. Então, é a igreja dos sonhos, né? Cada um se sente atraído para ter uma igreja onde você viva do seu jeito. E do jeito que você recebe menos cobrança possível. Parece que é justamente estas coisas que têm incomodado muitos aqui em Agrestino. Se você quer uma igreja que te deixe servir a Deus do seu jeito, como nós vimos no sermão aí, mas aqui você vai perceber que não é assim, certo? A igreja de Agrestino não é assim. Referente à divisão, a igreja de Agrestino reconhece que há divisão, sim. Nós não aceitamos união com quem não se compromete com a verdade da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, do 17 ao 20, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos,
Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós divisões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, observe que aqui tratava-se não só de doutrina, mas também de comportamento. Eles não estavam entendendo nada a respeito da ceia do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, existem aí alguns infiéis entre vocês. E isso daí, vocês estão se juntando e está havendo uma divisão. E eu acho bom isso. Eu acho bom que haja divisão. Porque aí a gente começa a perceber quem de fato se preocupa com a verdade e quem de fato só quer atrapalhar ou não tem interesse com a verdade. Então a igreja aqui, ela vai estar buscando união apenas com quem está interessado com a verdade. Mas se também procura-se uma igreja aonde não se fale em dinheiro, não se fale em dízimo, não se fale em oferta, aqui não é essa igreja que você vai encontrar, porque nós vamos falar. Nós vamos falar e uma das coisas que nós vamos estar sempre tocando no assunto é que não é o mínimo que você deve trazer ao Senhor, mas é o máximo que você deve trazer ao Senhor, dentro das suas condições, de maneira que isso não seja um peso para você nem sua família, mas que você deve trazer de bom grado o máximo. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, o versículo 1 e 2, Paulo diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, então é preciso que se faça uma coleta, e essa coleta tem que ter o principal objetivo os santos, os crentes. E graças a Deus é isso que nós temos procurado fazer. Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Observe que não era uma ordem só para a igreja de Corinto, mas para as igrejas que Paulo estava enviando as cartas. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, observe os princípios. Traga no domingo a sua oferta. Cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. E aí você escolhe. Bem, conforme a minha prosperidade, eu só posso trazer 5% do que eu tenho. Traga os 5%. Não é o máximo que você pode? Que bênção! O máximo que você pode é 1%. Que bênção! Vai ser uma honra para com Deus. Mas se o máximo que você pode é 15%, então traga 15%. Não, mas é 10%. Não, eu quero ficar trazendo 10%. Traga. Agora, os irmãos precisam entender que há uma necessidade de se trazer ao Senhor. É como uma forma de você dizer ao seu coração: olha, meu coração, não é o meu bolso que manda em mim. Eu não estou preso ao meu dinheiro. É uma forma dos irmãos declararem também o interesse e o amor a Deus nas finanças. Porque você ama a Deus em todos os sentidos, menos nas finanças. Isso revela que o seu Deus é Mamon, né? O Deus dinheiro. Observe o que Paulo diz, o que a história, Lucas diz, que aconteceu em Atos, capítulo 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Observe, quantos por cento esses irmãos aqui nesse dia levaram? Do que eles venderam. Quantos por cento? 100%. Tinham 3 casas, vendi uma, levei quanto por cento? Todo o dinheiro, 100%. Isso foi uma opção deles. É tanto que Paulo, que
Pedro diz a Ananias, quando Ananias esconde uma parte e diz, aqui está o dinheiro todo da casa, do terreno que eu vendi. Ele diz, Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo. Se você tivesse ficado com a sua propriedade, seria sua e Deus não ia ficar zangado com isso. Se você tivesse vendido e quisesse trazer uma parte, seria uma parte que você traria. Ou se você quisesse vender e ficar com todo o dinheiro, seria seu dinheiro. Por que você vem mentir? Entendeu? Aí ele é fulminado ali. Mas observe que os demais, por voluntariedade, quiseram dar 100%. Se o irmão quer dar 10%, dê. Se o irmão quer dar 30%, se o irmão quer dar 5%, se o irmão quer dar 1%, mas tem que ser de acordo com a sua prosperidade e não acima de sua condição. O irmão que eu falei aqui no estudo veio hoje novamente. Eu digo, olha irmão, a sua presença é mais importante do que qualquer oferta ou dízimo que o irmão trouxe. Eu sei disso, meu irmão, mas eu faço questão de trazer. Trouxe hoje de novo. Alguém que não é da igreja resolveu dar o dízimo aqui na igreja, porque diz ele que observou como é que nós trabalhamos com o dízimo aqui, o socorro que nós prestamos ao necessitado, e ele disse, é nessa igreja que eu vou estar devolvendo o meu dízimo. Ele só traz o dízimo e vai embora, me abraça, conversa um pouco e vai embora. Ele chega cedinho aqui, né? Antes dos irmãos chegarem, ele chega aqui, deixa e vai embora. Mas observe que os de fora estão abrindo o coração e o bolso, para que a igreja seja... aí ele se afastou da igreja lá por umas decepções que teve e diz que por enquanto quer ficar sem... E eu expliquei para ele, né, como é que tem que ser, mas ninguém vai forçar a pessoa a nada. Mas o que eu quero trazer de lição para os irmãos é o que Deus está fazendo. Deus viu a crise que nós começamos a passar aqui, aonde nós tivemos que cortar alguns recursos, inclusive um irmão, pastor, que estava pastoreando a igreja, precisando de socorro. Nós colocamos o propósito de ajudar. Por 2 anos nós vínhamos ajudando com uma oferta de R$100. Já liguei dizendo, olha, infelizmente não vai dar, nós vamos ter que parar de fazer esse trabalho, porque esse ano as coisas estão andando diferente aqui na igreja. Então a prioridade tem que ser os da igreja aqui, né? Uma oferta tão pequena de R$100, para ver, né? E não só essa, teve que juntar com outras coisas que nós cortamos também, para que o caixa não entrasse no vermelho. Aí a gente vai procurar saber depois se ele ainda precisa, se precisar a gente ajuda. Olha, essa pessoa aí que estava me oferecendo essa igreja dos sonhos, ele disse assim, eu percebi que havia uma insistência nele em sempre reter aquilo que é financeiro. E ele dizia, olha, mas não é todo mês não, né, que vocês pedem, não existe dia e não existe quantia não, né, que vocês pedem às pessoas. Eu disse, não, a gente tem o nosso tempo certo e o valor, os irmãos dão quando tem interesse. Aí ele disse, sim, mas... pode ser o mínimo, né, que você pode levar. E eu digo, não, olha, veja. O bom é que não fosse só todo final de mês, ou todo mês. O bom era que fosse de meia em meia hora. O meu interesse seria em ofertar ao Senhor de meia em meia hora. Meia hora, vim aqui na igreja entregar. Daqui meia hora, vim à igreja. O meu desejo deveria ser esse. E se eu tivesse condições, o fazê-lo. De meia em meia hora. E o máximo que eu pudesse dar, era isso que eu deveria trazer. Por que a gente precisa ser mesquinho com o Senhor? Quando é para comprar uma coisa para a gente chega, enche os olhos e quer sempre o bom. Aí, veja o que o apóstolo Paulo diz. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, a palavra de Jesus era essa. Olha, dê de acordo com a tua prosperidade. Quanto mais você tiver, mais traga. E entenda uma coisa, que feliz não é aquele que está recebendo, mais feliz do que qualquer um é você que está dando. Então, a gente tem que ter isso em consciência, meus irmãos. É aquela coisa que a gente viu aqui, não é viver das suas regras e não da do Senhor.
Então, a respeito do título de pastor, presbítero, eu mostrei para ele, né, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, não só diziam que tinham esse título de presbítero, como também chamavam os outros, eu presbítero, aos presbíteros da igreja, né? E outra coisa, sim, nós devemos submissão às autoridades, certo? Os irmãos devem submissão ao seu obreiro, ao seu pastor, aos seus evangelistas, devem sim. Agora que é feito, eu disse para ele, o título não muda em nada a qualidade do serviço que Deus quer dessa pessoa, porque o pastor deve entender que ele é o servo menor. Qual é aquele mais simples da igreja? Pronto, o pastor é menor que ele, e o pastor deve servir a esse daí. Não é o fato de você dizer pastor fulano ou presbítero fulano que vai fazer com que ele seja dominador, arrogante, porque ele pode ser isso sem ser chamado. Né? Ele pode querer ser um dominador sem ter o título de pastor, mas a consciência do que ele vê na Escritura. Como diz aos Hebreus, diz, lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no capítulo 13, 17 diz, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E a respeito de uma igreja interferir na outra, deixei para ele claro também que Paulo enviava pastores para pôr em ordem outras igrejas, como diz aí em Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então a interferência havia sim, e isso se incomoda alguém, então vá para essa igreja dos sonhos aí e viva por lá. Mas eu quero que os irmãos entendam que nós temos o nosso compromisso. Cada um aqui precisa despertar para isso. O compromisso que os irmãos têm com Deus é um compromisso sério. Como a gente viu aqui no sermão. Deus, ele é zeloso, ele é rigoroso. Como o que entregou, devolveu lá. Senhor, eu enterrei, porque eu tive medo que me roubasses. Porque eu lembrei, tu és Deus severo, né? Terrível. E se você sabe que eu sou assim, então faça do jeito certo. Porque você vai ser cobrado do jeito certo. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Para a responsabilidade dos irmãos. Como o Jobs falou aqui, nos dízimos e nas ofertas. A responsabilidade dos irmãos nos dias do culto. A responsabilidade dos irmãos com os horários nos dias do culto. A responsabilidade dos irmãos com a visitação de uns para com os outros. Os irmãos moram aqui em Agrestina, é mais fácil do que os que moram em Caruaru, de chegar e dizer, eu vou lá na casa de Ela, vou lá na casa de William dizer, eu vou lá na casa da irmã, eu vou lá na casa de Maria, perguntar como é que está o pessoal lá e tal. Não precisa só ligar, mas é bom ir e visitar. Estimular isso daí, que o Senhor vai observar e vai derramar suas bênçãos sobre a igreja. Agora, se o Senhor vê uma igreja relaxada, uma igreja relapsa, o que ele vai fazer é fechar as portas da igreja. Eu não digo literalmente, mas fechar para que a gente faça de conta que somos uma igreja. Para que a gente faça de conta que cultua a Deus. Para que a gente faça de conta que é crente. Quando no final das contas nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Certo? Somos uma igreja morta sem saber que somos mortos. Então vamos, irmãos, despertar para isso. Me ajudem. Cheguem cedo aqui na igreja. Não precisa chegar no horário pontual não, mas precisa chegar antes para dar uma ajuda aqui. E precisa participar dos trabalhos. Sandro vai abrir um trabalho, qual é o dia, Sandro? Segunda, na sexta-feira, reunião de oração. Aí vai ter sexta, sábado. Éder, tu vai abrir algum dia, Éder vai ver um dia para abrir para estudos. Então observe que os irmãos precisam cooperar. Não deixe de se inscrever no nosso canal.
Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.